Queridos, paz e graça, paz do coração de todos vocês, professores e professoras da nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós somos da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone, e hoje vamos falar de um tema muito importante que é a lição de número 8. Eu queria perguntar para você se você é arminiano ou se você é calvinista. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, salvação e livre-arbítrio. É um break rapidinho, nossa vinheta para você escutar, e já eu volto para nós discutirmos sobre esse tema. Já estamos de volta e hoje para falar da lição número 8. Eu queria deixar um grande abraço às pessoas que nos seguem, às pessoas que têm deixado like na nossa lição. Quando você deixa like na nossa lição, ela é automaticamente divulgada em outros canais, fazendo com que a Escola Bíblica seja divulgada em diversos outros lugares. Muitas pessoas têm acesso à Escola Bíblica através da internet, através do YouTube, através do WhatsApp, através do Facebook, através de outros equipamentos, outras formas que ela tem chegado a diversas outras pessoas, principalmente que não são evangélicas. Diversas pessoas que não são evangélicas que me mandam e-mail dizendo que bom, eu estou estudando a Bíblia com vocês, estou estudando a revista com vocês. Então é importante você nos ajudar através da Escola Bíblica Dominical, divulgando a Escola Bíblica, divulgando outros canais também, para que a escola seja acessível a todos. Hoje nós vamos falar da lição de número 8, a leitura bíblica em classe, está em João 3, do versículo 14 ao 21. Já a lição de número 8, ela fala sobre salvação e livre-arbítrio. É importante você ter em mão muita coisa, estudar um pouquinho. Nós não vamos defender uma tese contra a outra, nós vamos explicar o que nós cremos na tese arminiana no livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro que eu vou englobar um pouquinho sobre o tema predestinação aqui, que envolve um pouquinho da lição, mas nós não queremos muita coisa, porque a revista tem muita coisa para discorrer. Nós não queremos discutir muito esse tema que hoje tem dado, por que não dizer, tem dado um nojo nos nossos pastores. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma Bíblia. Nós não queremos entrar nessa briga, nós queremos que você entenda o máximo possível sobre a tese arminiana, sobre a tese pentecostal da Assembleia de Deus, para você ter debate, para você ter como debater com quem é calvinista. A introdução da nossa lição, nós vamos ler tópico a tópico, discutir cada tópico, estou guiando aqui pelo meu PDF. Nós vamos falar um pouquinho da introdução. A introdução diz que na cruz do Calvário Jesus ofereceu salvação indistintamente e gratuitamente a todos os seres humanos. Você vai falar nessa introdução, é importante você falar nessa introdução, que há em Deus aqui, eu vou bater nessa tecla durante muito tempo, porque há em Deus aqui um princípio de amor. E este princípio de amor o leva a ter planos para toda a criação, para toda a obra criada, tanto no céu, isso aqui é interessante, como na terra. Isso você deve destacar isso. Observe que tudo tem um plano, tudo se encaixa, querido, perfeitamente. Nada que nós vimos é por um acaso. Deus não criou nada por um acaso. Tudo o que foi criado existe para um fim específico. A criação humana, desde a criação, está nesse plano específico de Deus. Então ela não poderia jamais ser esquecida por ter se corrompido, por se corromper, por desobedecer. Quando Jesus morre no Calvário, você vai falar isso aqui na sua sala de aula, que as lições nós estamos estudando sobre esse tema. Quando Jesus morre no Calvário, ele coloca em evidência o seu amor, ele coloca em evidência que o seu plano de redenção, coisa que o ser humano ele não conseguiria, jamais o homem vai conseguir isso, porque ele tinha corrompido, ele estava longe, o pecado tinha atrapalhado, e atrapalha ele estar com Deus em espírito. Sendo assim, se existe um plano de Deus para o ser humano, é preciso que ele tenha escolha, é preciso que ele passe a escolher, que ele passe a escolher. Já não é Deus que vai fazer a escolha, mas sim o homem, quando conhece a Deus, ele escolhe. Isso aqui é muito interessante, e isso que nós chamamos de livre-arbítrio. Nesse tópico você vai falar um pouquinho sobre isso na introdução e perguntar para a sua sala se realmente o homem tem escolha ou se ele perdeu a escolha. Isso é muito importante você perguntar. O tópico número 1 vai falar sobre a eleição bíblica é segundo a presciência divina. Que o chamado de Abraão, eu queria que você entendesse isso aqui, o chamado de Abraão é um exemplo de eleição de Deus e do livre-arbítrio de Abraão. De que maneira você está falando isso, professor Luiz? A eleição de Deus, ela está no fato de tirá-lo do meio de sua parentela, tirar Abraão do meio dos seus parentes e de mandá-lo seguir para um lugar onde ele sequer conhecia. Agora aqui entra algo interessante, que mata todo calvinista fica zoado quando fala isso com eles. Já o livre-arbítrio de Abraão está justamente em obedecer.
Ele poderia não ter saído de sua terra e permanecer ali como sucessor do seu pai terra. Ele poderia ter ficado ali, mas ele obedece. Fica evidente aqui nesse tópico número 2, para você falar para os seus alunos, que não podemos falar de predestinação de um judeu somente pelo fato de ele ter nascido na nação israelita, somente pelo fato de ele ser judeu. Nós não podemos falar isso, mas podemos afirmar que a eleição de Deus e a eleição de Deus, ela é para o Israel de Deus. Nesse sentido, nós temos aqui o povo é o Israel de Deus, com o que nós chamamos de eleitos. Isso aqui nós não podemos tirar esse mérito. O povo, o Israel de Deus, é eleito por Deus, assim como também a igreja é eleita. Nós vamos falar sobre isso. O tópico número 2 fala a eleição para a salvação. Entenda, a doutrina bíblica da eleição, ela sempre foi muito rejeitada em certos grupos evangélicos. Sempre foi e sempre será. Por quê? Um dos grandes motivos para a rejeição é o alegado fato de que ela desestimula o cristão a santificação. Ela desestimula o cristão à busca. Outros motivos têm surgido, inúmeros outros motivos têm surgido em todas as épocas, em diversos lugares, mas todos esses motivos são ocasionados por um entendimento inadequado da doutrina de Calvino. E é preciso estudar muito essa doutrina para que o povo possa entender. O chamado de Deus é para todos. Deus, ele chamou a todos, mas o processo de permanência requer de quem foi chamado uma atitude de salvo. Isso aqui é interessante. Deus te chamou, mas você tem que ter uma atitude de salvo. Nós teremos dentro dessa escolha de todos o que chamamos de processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, o versículo 14, parte B, fala sobre isso. E a Bíblia afirma em Marcos 16, é até interessante isso aqui, que todo aquele que crê, ele será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Já é uma tese muito impactante para que nós possamos entender. Todo aquele que crê o quê? Porque ele precisa ter fé. Se ele tem fé, ele já está num processo de salvação, e aqui entra o processo de santificação. Mas se ele não crê, a própria Bíblia diz que ele está condenado. Então isso nos leva aqui a entender o quanto a fé ela se faz necessária a quem se aproxima do Mestre. Quem se aproxima de Deus tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia em si é um ato de fé. Só de eu estar na igreja eu preciso ter fé para me crer em diversas coisas que aconteceram na Bíblia. E isso é importante você discutir nesse tópico. O tópico número 3 fala assim, a presciência divina. O tópico número 2 falou sobre a eleição para a salvação. E o tópico número 3 é a presciência divina. Nesse tópico, você vai falar e explicar o que é presciência. O que é presciência? Presciência é a ciência, o saber do conhecimento futuro. É o conhecimento do futuro. Isso aqui é interessante. Somente Deus tem esse poder, assim como somente Ele é soberano. O inimigo ele pode te falar até agora, mas de agora em diante ele não fala. Já Deus não, ele tem o que nós chamamos de pré. Ele sabe de todas as coisas, onisciência. Então, na presciência de Deus, ele tem o conhecimento de todos os acontecimentos acerca tanto do passado, presente e futuro. O inimigo não tem isso. Você precisa entender que ele é soberano. Nós não descartamos isso aqui de Deus. Tem a capacidade de interferir na história. Isso é soberania. É reinar sem ser questionado. Ele tem esse poder. Nós sabemos disso, nós não questionamos isso. Ele pode interferir tanto na história humana como em qualquer outra coisa, porque Ele é Deus. Deus sabe quem responderá ao chamado. Por quê? Pois Ele tem o poder e Ele sabe de todas as coisas. Mas o interferir nesse chamado já não o faz senhor e sim manipulador. Deus ele não manipula ninguém. Deus não manipula a situação. Logo, querido, cabe ao homem a decisão de aceitar ou não o convite para a eternidade. É nós quem aceitamos, é nós quem discernimos o que é certo e o que é errado. Quando pensamos em presciência, nos colocamos no lugar aqui. Um dia eu estava, até há 2 semanas atrás, eu estava dando uma aula para senhoras aqui na igreja, e eu chamei uma mulher grávida à frente, e coloquei ela na frente, e é interessante você citar esse exemplo. Você se coloca no lugar de uma mulher grávida,
e pergunta para ela se ela vai ter um menino ou uma menina. Se ela tiver um menino, ela vai preparar tudo para um menino. Se ela tiver uma menina, ela vai preparar tudo para uma menina. A presciência de Deus, ela é basicamente isso aqui. Ele preparou tudo para a salvação do homem. Deus, ele chamou a todos, mas ele tem aqui as suas regras para que nós possamos estar com ele na eternidade. Ele preparou o plano de salvação, assim como a mulher grávida preparou para ser menino com as roupas azuis, ou se for menina com as roupas rosas. Você precisa entender isso. A presciência de Deus é assim: o homem caiu, o homem pecou, ele preparou um plano de salvação. E nós vimos esse plano de salvação através de Jesus Cristo no Calvário, a redenção. Aí vem o que nós chamamos de justificação, e vem um processo de santificação, que isso tem que estar no homem. Há um texto muito bom para que nós possamos permanecer com Deus na eternidade. Mateus 24, o versículo 13, versículo número 13, diz assim: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha que interessante, será pregado o evangelho a todo, olha que interessante, a todo o mundo. Todos ouvirão, todos terão noção dos acontecimentos, e isso já está acontecendo. Há um texto muito interessante, Apocalipse. Quando nós falamos de fim, nós precisamos ter aqui Apocalipse em mente. Apocalipse 2, o versículo de número 10, diz assim, versículo número 10: não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está pronto para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Esse permanecer fiel aqui significa que eu tenho que triunfar, eu tenho que permanecer fiel. Eu não posso levar uma vida como o mundo leva, como as pessoas estão levando, porque eu sou diferente, eu tenho um chamado específico. Tópico número 2, ele vai falar sobre Armínio e o livre-arbítrio. Sobre a tese arminiana, nós temos aqui Jacó Armínio, o Jacó Armínio, como diz algumas traduções, que nasceu na Holanda, e ele foi um pastor em Amsterdã e pregava o livre-arbítrio humano. Em oposição a Armínio, a Jacob Armínio, nasceu um teólogo, e já vamos entender por que ele se tornou teólogo, porque ele vai defender a tese aqui do calvinista, e João Calvino. João Calvino nasce com a doutrina da predestinação. A forma do protestantismo aqui, que ele ensinou e ele viveu, é conhecida por alguns dos seus adeptos como o que nós chamamos de calvinismo. Embora aqui é importante você entender que o próprio Calvino, ele repudiou contundentemente aqui esse apelido de calvinista. Ele não gostava disso. Então é importante você explicar isso para a sala. Essa doutrina do calvinismo, do protestantismo, ela viria a ser bem sucedida em países como a Suíça, que nós chamamos de países de origem, Países Baixos, África do Sul, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Diante de tantos debates ocorridos aqui pelos seus seguidores, tanto Calvino quanto de Armínio, nós podemos ver Jacó Armínio, como diz a revista, em uma posição de um servo fiel, até porque ele era um pastor. Ele teve uma posição de servo fiel, ele era convicto do que ele falava e ele nunca atacou os seus opositores, nunca debateu a ponto de chegar a brigar. Hoje, por que eu estou falando isso aqui, pastor Elias? Porque na atualidade, nós estamos vendo, está faltando nós pular um no pescoço do outro por causa de predestinação, livre-arbítrio. E isso não é um quesito para a salvação. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a palavra seja pregada, querido, e deixar desse besterol, dessa briga que não leva ninguém a nada. Eu tenho 50% de calvinista e 50% de arminiano. Quando eu estou de joelho, eu sou arminiano. Quando eu estou de pé, eu sou calvinista. É isso que nós precisamos entender nessa lição e levar nossa sala a um pensamento maduro acerca dessa lição. O tópico número 2 vai falar sobre o livre-arbítrio. Definição de livre-arbítrio significa possibilidade de decidir, escolha em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Isso é a definição de livre-arbítrio. Quando analisamos esse termo, nós estamos falando sobre livre-arbítrio, nós entendemos que Cristo, ele nos quer ao seu lado por livre e espontânea vontade, e não aqui por pressão ou ainda por determinação. Imaginou um pai que sabe que o filho só está do seu lado porque ele está amarrado? Não existe isso. Eu, como pai, não queria um filho que me obedecesse porque tem medo, porque sabe que eu vou lançar o inferno de maneira nenhuma. A obediência, ela vem por respeito, e o amor é que gera a obediência.
O amor ele gera tanto a educação como também a obediência. E isso é importante você falar isso na sala de aula. É claro que Deus aqui, ele falou de eleição em Jesus Cristo muito tempo antes de Calvino, mas sua doutrina da eleição levou muitas pessoas à confusão que nós estamos vendo hoje. Esta falsa doutrina ela limita o amor de Deus e o define como discriminatório e injusto. Olha, fundamentalmente, aqui para você entender, não há limites ou barreiras para o amor de Deus. E assim, a doutrina da predestinação, que impõe tais limites ao amor de Deus, só pode estar errada. Se eu imponho um limite para que Deus haja, para que Deus conquiste, ele não é Deus. Isso precisa ficar claro. Há um texto muito bom em Marcos, o capítulo 7, o versículo 24 a 30, diz assim: levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, pôde ocultar-se. Não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Olha que interessante essa história. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. É a prova de que Jesus ama tanto o ser humano que essa mulher sírio-fenícia grega, Deus para atender. O próprio Jesus para atendê-la. E aqui nós vamos ver a especificação do próprio Deus, que ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele não faria se o Pai não tivesse vontade. Ele para atender uma mulher que era de outra nação. Já é a prova de que Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas ele tem as suas regras. Isso deve ficar claro nesse tópico de número 2. O tópico de número 3 vai falar sobre o livre-arbítrio na Bíblia. A tese calvinista afirma que o homem tinha livre-arbítrio antes da queda. Eles afirmam isso, que o homem tinha livre-arbítrio antes da queda. Mas, se ao mesmo tempo nós pensarmos que o homem tinha livre-arbítrio antes da queda, por que ele veio a perder logo após o pecado? Se tudo já fazia parte de um plano de Deus. Já parou para pensar isso? Por que Deus daria livre-arbítrio ao homem quando ele era esquerdo, depois ele perde quando ele cai? Se era um plano de Deus. Não faz sentido. Observe que não faz sentido Deus dar o livre-arbítrio ao homem, ou dar o livre-arbítrio ao homem somente no início e logo após tirá-lo como parte de um plano. Se a queda estava no plano de Deus, qual a finalidade da existência de Satanás? Essa é a minha pergunta. Deus seria tão articulador para montar esse sistema? Não seria Deus o mal em si se ele pensasse assim? Você já parou para pensar isso? Eu sempre penso isso aqui e entendo isso aqui dessa forma que eu estou te explicando aqui. Para que Deus daria o livre-arbítrio do homem, depois tiraria o livre-arbítrio do homem? E para que existiria Satanás? Deus em si já tinha criado o mal, para que ele iria fazer todo esse processo? É isso que não entra em mente. Em todo o tempo nós teremos o próprio Adonai incentivando o homem a escolher o caminho do bem. Ou seja, ele incentiva o homem aqui a escolher o caminho da vida, que é o bem. É um texto muito bom. Em Deuteronômio, o capítulo 30, olha que interessante, Deuteronômio 30, o versículo de número 19 e 20, olha o que ele diz, no versículo 19 e 20, diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que não propus a vida, que te propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Versículo 20, ele diz assim, olha que interessante: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhe, pois, a vida. É uma escolha, você tem que escolher. E isso precisa ficar claro nesse tópico. Já o tópico de número 3, seguindo a nossa revista aqui, ele vai falar sobre eleição divina e livre-arbítrio. A eleição, ela nunca levará em conta aqui os méritos humanos. Nunca.
mas ela é exclusiva em Cristo através do sacrifício. O homem não tinha nada para ser salvo. Não existe nada no homem que o fizesse ser salvo, a não ser o amor do Pai, a não ser isso. O amor do Pai é quem fez isso. É o que nós chamamos de graça, de favor imerecido. Existe aqui em Jesus propósitos específicos para a eleição de Deus, como santidade, para a liberdade, para a paz, para o sofrimento e para a glória. Esses são alguns propósitos específicos. Em toda a Bíblia nós encontramos 3 tipos de pessoas, de povos, que Deus determinou o futuro deles. Ora, primeiro, Deus determinou o futuro de Israel, fazendo uma promessa através de quem? Através de Abraão. Onde eu acho algo sobre isso? Gênesis 12, 1 e 3, e também Deuteronômio 7, do 7 ao 9. Segundo, Deus determinou o futuro dos ímpios, dizendo que eles serão condenados a ir para o inferno, para o Seol. Onde eu acho algo sobre isso? Salmos 9, versículo 17, e também João 3, versículo 18 ao 19. Terceiro, Deus determinou o futuro da igreja, dizendo que a igreja será arrebatada para o céu. É determinação. Onde eu acho algo sobre isso? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e também Apocalipse 21, de 1 a 5 fala sobre isso. Isso precisa ser colocado em sala. É importante você colocar no quadro, até a televisão aqui no fundo aqui, nós estamos na sala das crianças aqui. É importante você colocar isso no quadro, escrever essas três eleições de Deus. Tanto para Israel, depois Deus determina para os ímpios e depois Deus determina para a igreja. Isso aqui é específico, nós não podemos fugir disso aqui. É importante você falar sobre isso. Já o tópico número 2, ele vai falar sobre a escolha humana e fatalista, e o fatalismo. O que é graça comum? Você precisa entender o que é graça comum. Graça comum é um conceito teológico do protestantismo, primariamente em círculos calvinistas ou reformados, que se refere à graça de Deus que é comum a que envolve toda a humanidade. Ela é comum porque os seus benefícios se estendem a todos os seres humanos, se estende a todos nós, sem distinção, como o sol, como a chuva e etc. Diversas outras coisas que acontecem no nosso planeta. Nós não podemos confundir aqui as escolhas de Deus com o fatalismo pregado pelo calvinismo, que isso aqui é muito perigoso. Para você entender melhor isso aqui, na Bíblia nós encontraremos 4 tipos de escolhas de Deus. Primeiro, Deus escolheu Jesus Cristo para morrer pelos que acreditam nele e para salvar todos os homens que crerem nele. É uma escolha. Deus escolheu. João 3,16 fala sobre isso, e João 6, versículo 38 também fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único Filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, Deus escolheu Israel para manifestar o seu poder. Deus escolheu Israel para trazer a sua palavra aos homens. Israel foi a nação escolhida para trazer a palavra aos homens, como diz Paulo em toda a carta de Coríntios, que eles foram escolhidos. Romanos, Paulo fala sobre isso. E ele escolheu Israel também para manifestar o Messias na terra. Todo o Antigo Testamento fala sobre isso, nós sabemos muito bem sobre isso. Terceiro, Deus escolheu a igreja para ser o povo de Deus, para ter a boa nova nesse tempo, para manifestar o evangelho da graça, querido, diferente do evangelho da lei, que o homem corrompeu a lei. A graça para todo o mundo, não para uma escolha de determinadas pessoas, não. E também ele escolheu a igreja para manifestar as suas obras e os frutos do trabalho. E mostrar também aqui a sabedoria de Deus, porque a igreja hoje confunde o mundo. Deus escolheu a igreja para isso. Vou deixar algo sobre isso, pastorias. 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10, João 15, 16 e Efésios 3, versículo 10, vai citar tudo que eu estou falando com você aqui. E quarto, Deus escolheu homens para chamados específicos ministeriais, mas não para a salvação. Aqui dá um pano para a manga que eu vou falar, meu Senhor da glória, como isso aqui dá um pano para a manga? Entenda, querido. Jeremias 1,5, Deus chamou Jeremias, a Bíblia diz que desde o ventre de sua mãe te separei como profeta. É como profeta, não é para salvação não, cabecinha oca, pelo amor de Jesus Cristo. Eu vejo pastor pregando isso aí, dá vontade de dar um peteleco. Entenda, ele escolheu Jeremias para profeta. Ele pode me escolher para pastor, mas não quer dizer que eu vou ser salvo, não. Eu preciso galardoar, eu preciso estar num processo de salvação. Segundo, Deus chamou Moisés, Êxodo 3, versículo 7 a 10. Eu te enviarei a Faraó para libertar o povo do Egito. A escolha de Moisés foi para a libertação do povo,
mas não foi para salvação não. Moisés nem entrar na terra entrou. Entenda isso aqui, é para um chamado específico. 1 Samuel 16, do versículo 1 ao 13, Deus chama Davi e ele disse: te enviarei a Jessé, porque um dos seus filhos será rei. Olha, específico, chamado de reinado. Não quer dizer que é salvação não. Muitos vão usar aqui Jeremias 1:5 para falar da predestinação fatalista, que Deus escolheu desde o ventre, que Deus especificou desde o ventre, mas isso não tem nada a ver com o contexto, porque Deus separou Jeremias antes do ventre. A sua mãe, nós sabemos disso, como profeta, para ser profeta e não para ser salvo e ir para o céu. Zé Fini, como diz o ditado, você precisa entender isso e falar sobre isso. Já o tópico aqui, de número 3, ele vai falar sobre a possibilidade da escolha humana. E é interessante isso aqui, você falar sobre isso aqui. É muito interessante, por quê? Porque em toda a Bíblia nós encontramos o homem exercendo o livre-arbítrio, mostrando aqui a misericórdia de Deus em diversos tempos. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver a misericórdia de Deus em todo o tempo. E é interessante que é a misericórdia de Deus, não são as misericórdias de Deus, não. É a misericórdia, que a maior misericórdia de Deus foi enviar o seu filho para morrer no Calvário. Então, quando eu olho para a misericórdia de Deus no Calvário, eu enxergo que eu não mereço nada. É a única misericórdia, é ela em específico. Antes, nós estávamos mortos aqui pela idolatria, nós estávamos mortos pelo pecado. A Bíblia, ela fala sobre isso, mas nós fomos libertos, nós fomos livres e nós enxergamos o sacrifício feito no Calvário. Esse sacrifício nos gera fé, nos faz entender todo o processo. Enfim, a salvação na Bíblia é para todo aquele que aceita Jesus e obedece a Ele. Hebreus 5, versículo 9 fala sobre isso. E a salvação se há manifestado, é interessante esse termo aqui, a todos os homens, Tito 2, versículo 11, não através de Maria e nem de qualquer outro santo ou santa, mas sim de Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso está escrito que a graça se há manifestado. Isso aqui é interessante. Por isso o termo manifestado a todos os homens e não se há manifestada. Olha que interessante isso aqui. Sabe por que está escrito manifestado? Muitos pensam que é um erro de português isso aqui. Muitos acham que é um erro de português, mas não é um erro de português, querido. Eu descobri, e muitos teólogos descobriram, que só Jesus que salva e ponto final. Então por isso é que Ele foi manifestado e não manifestado, entendeu? Dá para entender isso aqui bem rápido? Você precisa entender que Deus aceita qualquer um que aceitá-lo e obedecê-lo. Sim, quando nós aceitamos, obedecemos e seguimos suas regras, nós vamos para o céu. Como diz a palavra de Deus, quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cremos nisso e é por isso que nós estamos aqui pregando dia após dia. Atos 2, versículo 21. Espírito na sua sala, não gere contenda, que sua aula seja uma bênção. E nós esperamos frutificar nessa aula, que nós estamos debatendo um tema muito polêmico, mas nós precisamos colocar na cabeça do nosso aluno a tese do arminianismo, não a confusão que o calvinismo tem criado nos últimos tempos. Deus tem nos dado graça e nós sabemos o quanto nós vamos enfrentar essa ciência nos últimos tempos. Espero que você tire proveito dessa aula e que Deus te abençoe. E a Shalom e até a próxima pré-aula.